Salve, galera! Estamos iniciando mais um episódio do Avera Cultural, turma! É isso aí. O que é o Avera Cultural, Lafon? Cara, a Avera Cultural, a gente faz entrevistas com fazedores de cultura que foram contemplados pela Lei Paulo Gustavo e estão desenvolvendo aí seus projetos, né? E a gente está querendo saber mais. A gente está aqui hoje com o professor Lucas, o Malucas. Exatamente. Oi! Fala, mestre! Gente! Posso chamar de mestre? Não, vou chamar de Senhor Lorde. Gente, muito obrigado pelo convite especial. Gente, eu tô cansado de ver a cara de vocês já. O quinto Avera que aparece, não aguento mais. Não, mas é isso, cara. Foi no Rock and Cover, foi no estúdio antigo, né? Foi no da robótica que eu também apareci. Ah, verdade. A gente está sempre envolvido nos eventos culturais de Barra do Piraí. Fico muito feliz de saber como que vocês fazem questão de estar sempre pingando, divulgando, ajudar a galera a fazer o trabalho, o projeto. Não, e agradeço o senhor Lorde, Lucas, agradeço aí. Mas assim, o que é legal a galera que está assistindo aí entender? É uma temporada, né? O Avera Cultural é uma temporada. Então vocês vão ver episódios antes, depois, de vários fazedores e pessoas incríveis, igual é o Lucas que a gente vai falar hoje, né, professor? Senhor Lorde. Senhor Lorde, desculpa. Mas conta pra gente, assim, cara, como que veio, assim, é claro que a gente fez parte um pouco do movimento do Barra Cultural, acho que é legal um pouco falar, né, Lucas? Ai, seria legal. Eu acho que é legal a gente começar aí, né? Aham. Como é que foi esse processo? Então, a gente... Bom, a Vera mais Lucas, né? Então, os três do Avera, o Bruno, o Gustavo, o Lafon, a gente começou a ver essa questão, essa movimentação das leis de incentivo à cultura e muito curiosos, eu gostando de ler essas questões e achando que a implementação disso devia ser de uma maneira muito mais sólida aqui em Barra do Piraí, descentralizada, democrática. A gente fez questão de colocar a mão em cima e falar, não, vamos fazer isso acontecer do jeito certo, de acordo com o que está na lei. Então, galera, o que eu tenho, acho que a maior lição que a gente tem aqui é estuda, vai atrás, porque você tem direitos, e a gente descobriu os nossos direitos e fomos atrás dos mandantes, né, diretor do não sei o quê, secretário de não sei o quê, prefeito de não sei o quê, e a gente conseguiu, isso que está acontecendo aqui agora é uma consequência de todos os estudos, reuniões, e fica em casa lá reclamando, e um bate na cara do outro, normal. E briga. Muito. Mas isso que é legal, né? Porque antes disso tudo acontecer, antes de vir essa enxurrada cultural, assim, essa explosão mesmo, muita gente não acreditava, né? Não, eles falavam que não, isso nunca acontece. Aí vai chegar lá na hora, não vai dar em nada, vai dar chablau. Só que a gente estava vendo que era um movimento de cima para baixo. E assim, eu sinceramente sempre achei assim, eles não vão colocar o nome de Lei Paulo Gustavo para ser nada. Eles não vão fazer isso. Verdade. Então eu apostava muito de que ia ser e que fosse um sucesso, porque era uma lei emergencial, era um dinheiro que tinha que sair da conta, tinha que sair do cofre. Então tinha toda essa emergência, literalmente, para fazer acontecer. E a gente tinha que correr com isso. Então nós entendemos que não era um caso da gente ficar esperando o governo repassar como era o fato que eles tinham que fazer. Sim. A gente entendeu que a gente tinha que ir atrás deles e ensinar eles a fazer o repasse, porque nem disso eles sabiam. Pô, legal. E assim, quem é o professor, desculpe, senhor Lorde, Lucas, antes desse movimento e depois? Cara, é muito aprendizado. Eu vou dizer para vocês que lá em 2019, pouco antes da pandemia, eu estava me sentindo muito mal com a minha carreira. Porque eu sou formado em matemática desde 2017, 16, 17, mas desde 14 já fazia curso de teatro, já gostava de fazer brincadeira, locução, etc. Maneiro. Já me envolvia com a arte, o curso de música, etc. Então, quando eu cheguei em 2019, eu vi que eu estava ali há 4, 5, quase anos, trabalhando muito, me dedicando muito à matemática, a ser professor, eu percebi que eu estava suprimindo um eu muito especial que eu gostava muito, que eu dava muita valia a ele, que era o eu artístico. Quando chegamos na pandemia, eu fui para casa, né? Saímos da sala de aula, fomos para casa, comecei a pegar livros de roteiro, livros de como contação de história, desenvolvimento. Teve um período no stand-up também, né? Que eu sempre te perguntava. Perfeito. Essa parte do stand-up foi incrível, porque foi ali o meu start. Foi ali que eu falei assim, eu quero fazer arte. O que eu vou fazer? Óbvio que eu queria começar fazendo um filme hollywoodiano de 3 bilhões de categoria. Não tinha essa verba ainda, inclusive que ser patrocinado, a gente tem ideia ainda. Mas o que eu posso fazer comigo mesmo? É subir no palco com o microfone e tentar fazer a galera rir. Sim. É difícil, você sabe que é difícil, né? Gente, cada vergonha que eu passei nessa vida fazendo stand-up. Só de imaginar...
eu acho que é difícil. Agora, vivendo deve ser pior ainda. Pô, e tem piada que só é boa na nossa cabeça, né? A gente fala, nossa, isso aqui vão rir pra caramba. Na hora que você fala, todo mundo fica, tipo, às vezes nem entendeu. Não, Lafon, você não tem piada que você acha que é só boa na sua cabeça. Você já fala, já sai contando. Essa piada, ela já sai, entra na cabeça, já sai na boca, né? Mas um texto de stand-up que é pensado antes, né? Que você escreve, o que você vai falar. A maioria dos textos bons acaba sendo sobre isso. Só que o que acontece? Aqui no Brasil, eu tenho essa visão. Porque o stand-up ele surgiu na América, nos Estados Unidos. Então, assim, eles têm uma visão de stand-up comedy mais storytelling, né? Sim. Então, eles contam toda uma história envolvente que fala assim que... Quando chegou aqui no Brasil, é muito sobre o escatológico, sobre as palavras de baixo calão, que puxa muita atenção. Então, assim, você não consegue sair de um show de piada sem fazer a galera rir, sem soltar um PQP, entendeu? Um CAR. Por isso que talvez o brasileiro às vezes acha o stand-up americano meio sujo. Meio... O brasileiro acha... Quem não gosta de stand-up acha o stand-up brasileiro sujo. E quem gosta de stand-up americano acha muito diferente. Acho que tem gente que nem gosta, porque é historinha. É historinha que no final tem um punchline. Eu gostava muito de Woody Allen, por exemplo, lá nas épocas remotas dele, quando ele fazia stand-up. Poxa, tem uma história dele falando sobre The Mouse, eu esqueci, o Alce, a historinha do Alce. Gente, eu ria, mas assim, são 7 minutos dele contando a história sem um riso. É só você entendendo a história, Compenetrado. Você envolvido no que ele estava contando ali pra você. Quando chegava no final, ele dava o punchline e falava assim, kkkk. Mas Caraca. A galera aqui no Brasil, não. A primeira frase ele jogava, já falava um PQP, e aí joga pé pra cima, e dá uma cambalhota. E esse aqui é o humor no Brasil, humor palhaçada e assim, tudo mais. Eu não me via ali porque eu gosto de escrever. E aí que começou essa questão de a gente ir atrás de fazer leis, né, participar de editais. Porque eu escrevendo, eu conseguia ter uma visão melhor sobre o que eu queria fazer. Então, mesmo dentro da piada, eu escrevendo a piada, eu conseguia ver, eu vou dar 2 passos para cá, vou apontar para alguém aqui, vou dar 2 passos para lá, apontar para alguém ali. Não sempre dava certo, mas era bom escrever isso, era bom imaginar isso. E aí tudo culminou em a gente participar desses editais e escrever, colocar coisas para escrever. Tanto é que a maioria das coisas que eu me inscrevi no edital partia de escrever tudo e passar para frente. Então acaba que essa expertise você leva tanto para inscrição, criação inscrição no edital e tal. E no stand-up é muita estratégia também, né? Você tem que chamar... E teste, né? Muito teste. É mais teste do que estratégia. Você pode montar tudo direitinho da sua cabeça. Várias alternativas, várias saídas. Mas se você não testar, se você não for lá e juntar 10 pessoas e tentar fazer uma rir e saber por que as outras 9 não riram, entendeu? É muito sobre esse jogo. Caraca. Você se ouvir, coloca pra gravar, se ouvir depois, perguntar pras pessoas. É bem esquisito. E assim, é uma coisa que eu sempre falo. Não chamem seus amigos para suas festas, para seus shows de stand-up. Porque se eles rirem, eles vão rir mais cordialmente. É pra você ser devasso. O stand-up hoje aqui no Brasil, eu entendi isso. Você tem que ser devasso. E você não vai ser devasso com a galera que você conhece. Você vai ser devasso com a galera que você não conhece, entendeu? Que nunca vai te ver na vida de novo, entendeu? Aí eu fui pro Rio. Aí lá no Rio eu comecei a fazer umas peças de stand-up e me dei bem lá. Só que, pô, é muito cara a passagem. Não tava dando dinheiro. Tava dando R$50 pra fazer um show lá. Falei, agora vou tentar fazer um show em Barra do Piraí. Mas assim, uma parada que eu achei legal, Lucas, é que antes desses projetos, você começou a fazer bastante conteúdo, né, cara, na rede social. Sim, TikTok, e aí né? você meio que juntou o que eu falo que é o infotenimento, que é informação, matemática, e entretenimento, fazer rir. O grande objetivo do Lucas Barbieri era fazer com que o adolescente que está ali rolando na feed, e desde lá eu já sabia que o algoritmo era essa massa que te engole sobre conteúdos e tudo mais. Então eu vi que eu tinha que entregar alguma coisa que fosse fazer alguma diferença na vida das pessoas. Então o meu objetivo era sempre, vou fazer um vídeo, beleza. O meu objetivo no final desse vídeo é que a vida da pessoa que assistir ele mude um pouquinho. Legal. Às vezes eu aprendi vamos ensinar um Bhaskara, vamos explicar por que Bhaskara existe, ou vamos fazer a pessoa rir com uma coisa que acontece no dia a dia da sala de aula, igual o vídeo do quadro. O vídeo do quadro arrebentou, né? Que eu falava assim, aí
Galera, bom, terminou? Aí o aluno falava assim, vai cair, professor. Aí eu virava, vai cair mesmo, como se fosse vai cair na prova. Só que era um quadro caindo na minha cabeça, assim, abatia na minha cabeça. E aí bombou, viralizou. Nossa, esse vídeo bombou. A galera comentando, o cara se levou uma quadrada na cabeça pela comédia, ele se merece, fala. Merece minha curtida, meu comentário. E era o quê? Mais TikTok do que Instagram? Comecei muito no TikTok. No TikTok eu bombei muito rápido, porque é um conteúdo sujo, entendeu? Sim. A galera não ligava para o nível da qualidade, o seu celular podia ser qualquer merda, qualquer coisa, e você jogava ali, entendeu? Não dava muito problema. O Instagram sempre foi muito mais bonitinho, né? Sempre prezou pela qualidade, pelo iPhone, polido, né? mais polidinho, a forma como você se comporta. Se você passa vergonha no TikTok, você ganha muitas visualizações. Se você passa vergonha no Instagram, você passa vergonha. Uma coisa que eu já percebi, vídeos bem produzidos e bem editados não tem muita visualização no TikTok. Eles gostam do caseiro, é o celular na mão tremendo. O cara tira o celular e grava alguma coisa. É alguma coisa que informe, que chame a atenção dele. E assim, você fazer isso com a matemática era muito difícil. Então eu tinha que jogar muita comédia, careta. Aí eu fiz a cara do seu professor Malucas. Aí eu fazia aquela vozinha e tudo mais. Isso eu achei maneiro, Lucas, porque pra quem conhece você pessoalmente, pô, é uma pegada de voz e forma de falar. E quando vê na rede social, você tem um personagem, né? Um personagem. Professor tem Malucas, a forma de falar. E aí, agora chega! É, isso aí. E aquela coisa rápida, mais expressiva, talvez mais exagerada do que o Lucas da vida real, né? Aprendi muito isso no teatro, né? O teatro me ensinou a jogar o 200% para você italiano. Na verdade, o diretor talhava, o diretor falava, tira isso, tira aquilo. Quando você tá na internet, você não tem um diretor. O seu diretor é o público. Então, assim, eu recebi muitas críticas, muito tipo, a sua voz não tá assim, a sua voz não tá maneira, a sua voz já foi diferente. Caraca. Então, teve uma época, por exemplo, que eu comecei a fazer a voz. Aí, eu parei um pouquinho, quando eu vou botar a voz, eu tava rouco. E aí eu vou fazer a voz, perceberam isso e falaram, a sua voz tá diferente, não sei o quê. Aí teve uma vez que eu queria fazer uma piada, eu queria chamar um pouco mais atenção, fui pro escatológico, né? Fui fazer uma piada de brincadeira de bobeira. Reclamaram comigo, falando muita besteira. Então assim, eu acho legal, eu não critico o comentário que te critica. Às vezes ele critica sabendo que ele tá te criticando pelo seu bem, entendeu? Como esse mesmo comentário, eu falei assim, pode deixar, eu vou melhorar. Ele falou assim, nossa, não fica chateado comigo não, o seguidor falando, não fica chateado comigo não. Falei, porque eu gosto muito do seu conteúdo, não sei o quê. Mas aí eu falo, o público é o diretor, o público lapida. É um teste social, é muito social na real, né? Caraca. Sempre você se testando e tudo mais, como stand-up. O stand-up tem que ter essa oportunidade de você ir no palco. E não adianta você falar, vou juntar os amigos e fazer. É palco, é som vazio, sem música, sem nada e piada. Então, se você tem consideração de 5 minutos, é 5 minutos, você prefere, te dou certeza que você vai preferir cair 5 minutos na porrada com o Brunão do que você ficar 5 minutos no palco tentando fazer os outros aí, que é muito difícil. Aí não, né? Mas, mano, deve ser muito difícil. Deve ser muito difícil, real. E aí essa vontade dele, né, mexer com a cultura, stand-up, arte, e aí veio essa questão da Lei Paulo Gustavo. Como que você ficou sabendo? Porque na época que você veio conversar com a gente, eu particularmente nem sabia que estava rolando isso. Como é que foi esse? Por causa da Covid, né? Aí tava rolando a CPI da Covid. Aí na CPI da Covid estava sendo falado muito sobre as questões das pessoas, não ter dinheiro, não sei o quê. E falava assim por alto sobre Lei Paulo Gustavo. Eu sempre fui muito fã de política e de comédia. Inclusive acho que os dois estão no mesmo lugar. E assistia as audiências lá da CPI da Covid, assistia tudo, de 10 horas da manhã até 6 horas da noite. Sério? Até 6 horas da noite, assistia, ficava assistindo lá, rindo com a galera, adorava. Inclusive assistia em lives assistidas, né? Então fazia watch party com a galera, ficava comentando no chat, adorava. E aí lá começou a se falar. Foi quando o Brunão falou em casa e a gente começou a ter uma conversa mais profunda de que isso era realmente uma verdade, que tinha um dinheiro envolvido para Barra do Piraí e tudo mais. E a gente começou a se aprofundar mais no esquema. Sim, não, isso é legal. E assim, os dois projetos que você passou, eles envolvem, claro, fala um pouquinho pra gente, e eles envolvem essa parte do humor e a matemática, como é que é? Fala um pouquinho. Então, quando você me convidou para fazer o podcast, eu comecei a pensar numa história, eu queria até contar um pouquinho para vocês. Porque, primeiro eu vou falar do livro. O livro começou numa ideia que eu tive lá em 2000 muito poucos, quando eu era adolescente, e eu sempre fui muito de escrever. E eu escrevia mesmo sem saber escrever. E eu tenho esse livro que está escrito
tá guardado comigo, um dia eu vou lançar, mas eu preciso finalizar, eu acredito que seja um livro de muitos volumes, que eu tenho que dar muita dedicação para fazê-lo. Ele se chama Kala, o último pôr do sol. E aí é basicamente a história de um rapaz que ele acaba conhecendo uma garota e por causa dela ele é transportado para um mundo alternativo, uma terra alternativa, onde a água foi como é que fala quando evaporada? Privatizada. Ela foi transformada em um processo de um commodity, né? A pessoa tinha que pagar e as pessoas ficavam se tornando muito pobres. Era uma época que evaporou boa parte da água. Enfim, criei toda uma história desse garoto que viajou pra lá e aí tinha uma fundação que tomava conta e os caras eram super poderosos e tinha um poderzinho soltando pela bunda. Enfim, adolescente, gostava de anime. E aí o que acontece? Essa história, pela falta de maturidade muito, e pela falta de leitura mesmo, eu não lia tanto quanto eu deveria ter lido. Depois que eu fui me aprofundar no mundo da literatura, no Tolkien, no Martin, no Patrick Rothfuss, que é um grande romancista. HP Lovecraft. Não, nem tanto. Brincadeira, Lovecraft é muito bom. É porque racistinha, eu não gosto de racistinha, né? Muito bom. Aí, por causa disso, eu comecei a ver que a história ela tinha que ter uma profundidade maior. Eu tinha um ouro ali na minha mão, mas eu não podia gastá-lo agora. Tá. Passa-se anos e eu faço um vídeo na internet. Nessa época eu comecei a fazer vídeo na internet, misturando matemática com comédia, com entretenimento e tudo mais. Eu criei um vídeo no YouTube chamado assista esse vídeo em menos de 20 minutos. Esse vídeo levei mais de 3 meses para editar, gente. É um vídeo assim, ó. Ele tem mais de 20 minutos de duração e ele tem joguinhos. Então você começa assistindo o vídeo explicando para você. Se você estiver assistindo esse vídeo, você assistir na ordem, não vai fazer sentido. Toda vez que eu fizer uma pergunta, eu vou dar um temporizador para você. A resposta da pergunta, da alternativa, ela te dá um tempo dentro do vídeo. Aí você pula para esse tempo dentro do vídeo e aí você vai saber se você acertou ou se você errou. Nossa. E eu perguntava, um joguinho de matemática mesmo, não sei o que, não. Alternativa A, alternativa B, alternativa C. E o tempo ao lado. E a pessoa, eu quero A. Então ela ia lá por 12 minutos e 37. Aí eu falava assim, você errou, infelizmente você... Caraca, que maneiro. Aí você ia voltando. Então, tipo, se você acertasse todos, você fazia o vídeo em 4 minutos. E, tipo, fiz tudo, 3 meses de edição, gravação, não sei o quê. Que maneiro. E foi um sucesso, esse vídeo teve 200 views. Então... Caraca, eu vou ver depois. Porque Não, muito maneiro, velho. E tudo porque eu tinha essa ideia de que a matemática era divertida se você soubesse usar ela. Se você transformasse ela num desafio. E aí peraí, eu tenho um livro e eu tenho esse vídeo deu uma bombadinha, mas poxa, o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer um livro-jogo. Tava naquela época tinha uma série que tinha acabado de sair na Netflix. Eu sei, pô. Não lembro o nome. A gente assistiu essa série junto. Escolher o destino, tinha um negócio tinha que escolher o destino. Era interativo. Ai, gente, esqueci. Você lembra desse nome? Você lembra? A gente assistiu essa série junto, pô. Mas tinha essa série. Aí, por causa dessa série, eu tive a ideia desse vídeo e, consequentemente, tive a ideia de fazer um livro que tivesse essa questão. Tipo, é um livro história e que você tinha que tomar determinadas decisões e a decisão te levava para a página tal. Sim. Beleza. Pega essa história do Kalak, pega essa história do livro, cheguei a escrever esse livro tá inteiro, mas eu não lancei porque eu não tive condições Enfim, ficou bem complexo, tá ligado? Ficou muito longo, assim. Torneio Grão-Mestre, inclusive, é o nome do livro, que era a história de 3 rapazes que faziam parte de um torneio, 2 rapazes e uma garota. Eles tinham que fazer atividades matemáticas para eles ganharem, tinha toda uma historinha, tudo bonitinho, tudo mais. Acontece que, no final das contas, eu não consegui levar isso para frente, porque eu achava que faltava um apelo ao público. Era só um livro bom. Mas o que eu posso fazer para levar isso ao público? Ponto. Chega na Lei Paulo Gustavo, e onde eu tinha que tomar uma decisão de propor um projeto que tivesse um apelo público. E aí veio educação, veio jovens, eu estava dando aula para crianças nessa época também. Então, de 1º ao 5º e tudo mais. Então eu vi que eu podia atingir essas crianças de uma matemática mais lúdica, mais brincadeira. Então juntei essas 2 ideias de fazer da historinha do rapaz que entrava no mundo alternativo e tinha que viver experiências dentro daquele mundo. A ideia do Torneio Grão-Mestre, que essas experiências envolvia desafios de matemática, e a ideia do livro-jogo, né, de que você acertava as perguntinhas e continuava o desafio, e virou o Desventuras Matemáticas com o professor Malucas.
Por exemplo, Caraca, que nem maneiro. todas as ideias que saem do papel para produzir, Uhum. elas devem ser esquecidas. Às vezes, só de você ter desenvolvido aquela ideia até o máximo que você pode, Deixa guardado. deixa guardado. Aquilo vai ser útil para você em algum momento da sua vida. Real mesmo. E aí, só para resumir, a história é o professor Malucas, que ele vai fazer uma aula interativa com os alunos dele dentro do laboratório de informática, que é antigo e não é usado há muito tempo. Aí ele vai lá antes, dá uma limpadinha, vê como é que tá as coisas, e quando ele vê um computador muito, muito antigo, piscando com uma luzinha vermelha, quando ele chega perto, ele é tragado para o mundo da matemática digital, onde ele conhece o IAGO, Inteligência Artificial Genérica Otimizada. O Iago é um robozinho drone, né? Que ele tem a tela divisor e uma hélicezinha voando na cabeça dele. Uhum. E ele ajuda o professor Malucas a passar pelos desafios do mundo da matemática É digital. tipo o parceirinho dele, o Casca de Bala. Não, eu vou vender esse bicho de pelúcia aí, vou ganhar um dinheiro bom. Vai ser o Sonic, o Mega Drive vai querer comprar o Sega vai querer comprar essa porra, com certeza. Maneiro, cara. Então essa é a história do livro. E o livro vem com diversas atividades. Aí, tipo, você chega no final do capítulo, cada capítulo é pequenininho. Então, ele é muito bom para crianças, para você ler para crianças. O professor Malucas foi num lugar tal, porque ele só tem uma página, 2 por capítulo. Quando você chega no final do capítulo, você tem que passar por um desafio, que é um teste de raciocínio. Então, assim, não é uma matemática difícil. A gente está passando por um período agora de avaliação, de revisão com a galera. Então, eu estou passando para as pessoas, estou pedindo para, tipo, mães de alunos meus darem para os filhos para ver como é que é a reação deles, se eles conseguem fazer, se está muito difícil para eles. Porque o objetivo do livro é aproximar quem é leigo em matemática, quem não gosta de matemática, quem é afastado da matemática por algum motivo. Que às vezes a matemática tem uma vilania, assim. Né? Eu acredito, Gustavo, que enquanto o nome da disciplina se chamar matemática, nós sempre teremos um vilão dentro da escola. Eu acho que a matemática ela pode ser subdividida em áreas importantes como geometria, estatística e probabilidade e programação. Só em programação eu estudo aritmética e álgebra. E aí geometria com construções geométricas, mexer com esquadro, transferidor, compasso, que é um processo matemático muito importante. Sim. Agora, se a gente ficar nessa matemática aqui que eu amo fazer, mas que eu sei quanto que é difícil para as crianças de desenvolver e aplicar na sua vida real, ela vai continuar sendo uma vilã no nosso processo. Caraca. Não, interessante, cara. Interessante. E assim... Por isso que o nome é Desventuras Matemáticas. Porque se fosse Aventuras, ele não teria que resolver desafios. Nossa. Caraca, tô digerindo aqui. Obviamente que eu tirei Desventuras de Matemática e Desventuras em séries, né? Que foi até o Sim, livro, mas eu tem uma referência. Que eu tinha comprado o livro do Lemon Snicket, né? Que é o autor lá. E ele é muito sombrio na forma. Ele sempre traga como se fosse os irmãos, né? São azarados, né? Eles passam por azares e eles têm que passar pelos desafios. Eu falei assim, então não vou chamar de aventuras matemáticas, vou chamar de desventuras matemáticas. Que tem um pouco a ver com a energia que você passa, por exemplo, nas redes sociais. Seu vilão. Porque a matemática já é o vilão. Então a gente acaba você incorporou isso, só que entregando algo diferente que quebra a expectativa. Porque quando você tá na internet, você não tem aquela pressão de que se eu não passar na prova com esse cara, eu vou ser reprovado. É só um cara engraçado fazendo uma piada na internet. Pô, que maneiro. Então, a falta dessa pressão me permite ser essa pessoa, mesmo que eu não seja. Então, eu acabei criando esse maneiraço. Então, o livro, ele é um projeto que entrou na Lei Paulo Gustavo. O Gustavo falou que você tem 2 projetos. Qual que é o segundo projeto? O segundo, para mim, é o mais importante e eu acho que ele vai ser um divisor de águas na minha carreira como professor, mas principalmente como animador, como comunicador e como produtor de conteúdo audiovisual. Sim. A gente teve a ideia de criar uma gincana que envolvesse as escolas estaduais, porque a gente viu que, por causa toda essa defasagem que acontece no sistema de ensino público brasileiro, em específico a nível do ensino médio, a matemática está defasadíssima. As crianças, os adolescentes não estão conseguindo se adequar ao ritmo que está sendo tratado lá. Quando a criança vai para o privado, né, para a escola privada aí da vida, ela é meio que obrigada, por causa da pressão dos pais, por causa da pressão da escola, por causa da pressão da apostila, a tomar aquele conteúdo e isso acaba surtindo efeito lá na hora que ele faz uma prova. Sim. Quando ele está na escola pública, ele não consegue receber essa pressão até que existe, mas meio que ele é aprovado automaticamente, então ele acaba tendo, tira um 5, faz uma prova, faz um trabalho, agora entrega um negocinho para a professora, aprova.
Então eu não aprendo de verdade, não consigo utilizar o que eu de fato aprendi nas provas de vestibulares, e eu acho que a matemática é uma porcaria, não vai usar nada na minha vida. E essa acaba sendo um pensamento consensual. Um ciclo vicioso aí. Exatamente. Também. Então eu queria levar isso para as escolas, em conjunto com o livro Desventuras Matemáticas, nessa pegada de atividades lúdicas, que não são exercícios vestibulares dificílimos, mas que são coisas que vão utilizar o seu raciocínio, o seu pensamento lógico, a sua forma de lidar com problemas no momento, no cotidiano, e você vai utilizar isso para resolver problemas. E aí a gente leva isso para as crianças nas escolas, né? Aborda elas, a gente leva uma equipe de filmagem, a gente faz eles, né, resolverem desafios em equipe. Às vezes as crianças não se conhecem, às vezes elas não gostam de matemática, mas a gente faz gostar ali daquele momento, do desafio mesmo, da importância. Fica mais lúdico, né? E a gente faz isso separadamente em cada escola, porque eu quero, qual é a minha visão? Se eu pegasse 3 escolas diferentes e colocasse ela dentro de um lugar e falasse assim, eu vou desafiar vocês 3, as 3 equipes aqui em matemática, eu ia ter muita passação de vergonha. Porque as pessoas não sabem. E não é uma questão de que é burro, ou que é ruim. É porque ela não teve a condição de acessar aquele conceito, aquele conteúdo, ou ter aquele momento em que ela tinha que ter aquele esforço para passar por aquele problema. E acaba desistindo. Então eu tive a ideia de primeiro fazer as visitas, vamos nas escolas, vamos conhecer os alunos, vamos mostrar para eles atividades, vamos ver eles desenvolvendo matematicamente, para depois, somente então, a gente fazer uma competição geral e juntar todo mundo e fazer umas coisas meio passo-repassa, Celso Portiolli, pergunta e resposta, torta na cara. Esse é o projeto Matemática. Maneiraço. Não, maneira. E legal é um pouco dessa ambientação, de você ir conhecer um pouco o dia a dia do aluno, conhecer o diretor, conhecer os professores. A dinâmica da escola, como é que funciona. Tem escola que é presídio, tem escola que é liberal, libera tudo. E aí você vê as distinções. Quais são as escolas participantes? Maia Vinagre, Antônio José Maia Vinagre, acho que é o nome completo, que é lá na Maracanã, especificamente. Aí, no Carvão tem o Álvaro Rocha e no Areal tem o Paulo Fernandes, senador Paulo Fernandes, todos aqui de Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Maneiro, não. E assim, desses 2 projetos, a gente precisa também saber qual que foi a contrapartida, tanto do livro quanto da gincana. O livro, na verdade, ele é um e-book gratuito, que vai ser distribuído em algumas escolas, né, através de QR Code e chamativos, e a gente vai fazer uma videoaula, vamos dizer assim, uma videoconferência, uma reunião com professores de matemática da rede pública de ensino, para falar sobre o livro, para tentar fazer com que eles se interessem pelas atividades e levem as atividades para a sala de aula. Por quê? As atividades, não tirei da minha cabeça, não tirei da cartola, elas são muito referência de algumas atividades básicas de Olimpíadas de Matemática. Canguru na Matemática, tanto de Portugal quanto do Brasil, Olimpíada OBMEP Mirim e a própria OBMEP, e a OBM, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática. São 4 Olimpíadas, né, provas, né, vestibulares, não são vestibulares, são provinhas que dão para as crianças mesmo, que tem esse tipo de questões. Sim. Que eu juntei para colocar lá na prova, lá no livro, de acordo com as atividades, e levei isso, e eu quero levar isso para os professores, para que eles tenham interesse em participar. E o da gincana já é a gincana, né? Tanto a participação dentro das escolas, quanto a divulgação do próprio livro, né? Uma das contrapartidas eu juntei os dois, eu estava fazendo os 2, então eu já sabia que um ia sair e o outro ia sair. Sim. Se saísse um, bom, se não sair o outro, bom também. Sim. Não ia ter diferença. Não tem uma dependência. Então, não tinha uma dependência. Então eu peguei o livro para ser contrapartida do projeto, né, que aí eu consegui distribuir, porque vai ter a versão impressa, né? A versão impressa é paga. Porque o livro, pela versão pela Paulo Gustavo, ele é um e-book gratuito. Sim. A versão impressa é paga. Então a gente vai fazer a distribuição dos livros. Porque tem um custo e tal. E para quem não é da escola, não está participando e também quer ter acesso, pode te procurar como? Pela Instagram? @Prof. Lucas, pode procurar Senhor Lorde Professor, você vai achar, com certeza. Tô brincando não. E vocês vão me achar, e tem o Instagram próprio do Matemática por Trás de Tudo, @Matemática por Trás de Tudo, literalmente tudo isso. E aí a gente está fazendo a divulgação lá, e a partir de outubro a gente vai divulgar as datas, tanto do lançamento do livro, quanto da gincana final, que vai ser transmitida. A gente vai fazer uma grande transmissão, não sabemos se vai ser ao vivo ou não, surpresa aí, mas de qualquer forma, vocês que estão assistindo vão assistir
os jovens participando da gincana ali, vai ser super divertido, vai ser muito legal. Maneirado. E esses links aí a gente coloca na descrição, né, do vídeo aí pra vocês, galera. Exato. Pão. É muito maneiro também, Lucas, que tudo isso que você contou durante esse papo é com muito brilho nos olhos, cara. Você fala, eu amo o que eu faço. É Eu amo o que eu isso. faço. Assim, eu acredito que eu vou, eventualmente, abrir mão de ser matemático, porque a gente há 10 anos, eu vou fazer 10 anos dentro da área da matemática, e eu já tô sentindo um pouquinho desgastado. Tem questões que a gente já faz 30 vezes, e aí vem um aluno e ele... Bom, essa questão você faz assim, nossa, você é um gênio. Eu não sou um gênio, eu já fiz essa questão 30 vezes. Já vi isso 30 vezes, né? Entendeu? Sim. Então, tem uma hora que você vê que não tem mais pra onde você ir. Então, eventualmente, eu vou partir para outros ares. Eu gosto muito da política, mas eu também gosto muito da produção audiovisual, filme mesmo, cinema. Mas eu acredito, fielmente, digo isso pra vocês de coração, eu nunca vou largar matemática. Maneiro, eu sempre cara. vou ser um matemático. Talvez eu não esteja em sala de aula atuando como professor, mas eu sempre vou estar falando disso, vou estar me envolvendo com isso, vou estar perguntando sobre isso, vou estar pesquisando sobre isso. Meu YouTube é cheio desse negócio de matemática. Maneiro, cara. Meu algoritmo é todo É o amor, assim. pô. É o amor envolvido e não tem jeito, né? Quando a gente ama, né, o que faz, eu acho que é o principal, até para ter sucesso, correr atrás do que gosta. É isso, cara, obrigado aí pela sua entrevista. Eu que agradeço. Esse também é um dos projetos que a gente ama fazer. Pois né? A gente gosta pouco, né, de bater papo, de podcast. Tem dinheiro conversando com as pessoas, né? Aí eu tenho que fazer conta aqui. Eles chegaram aqui e falaram assim, escreve umas contas no quadro. Aí eu ganhei um centavo pra isso, imagina. Eu ainda aprendi logaritmo, porque ele me ensinou um pouco aqui que eu não lembrava mais. Gente, então é isso. Esse foi mais um episódio do A Vera Cultural. E fiquem ligados aí que tem mais episódio para acontecer. Valeu! Valeu, turma!